Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo inteiro, e se Deus permitir, estudar o capítulo inteiro nessa noite. Romanos, capítulo 12. Lerei a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, seja generoso com os teus servos nessa hora, para que possamos viver e observar a tua palavra. Desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Nós somos peregrinos nessa terra, por isso não esconda de nós os teus mandamentos. A nossa alma se consome porque nós desejamos incessantemente os teus juízos. O Senhor repreende os soberbos, aqueles que se desviam dos teus mandamentos, e por isso a tua palavra diz que são malditos. Tira de sobre nós os insultos, o desprezo, porque nós temos andado nos teus testemunhos. Senhor, pessoas se assentam, falam contra nós, mas nós preferimos meditar nos teus decretos. E também, a tua palavra é o nosso prazer, é ela que nos aconselha, e nós pedimos que o Senhor nos aconselhe nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Como você está vendo, aqui, dessa vez, no começo da pregação, temos a imagem. O povo de Deus ama o próximo e serve ao mundo. Como? Hoje nós veremos que faz isso, o povo de Deus faz isso,
em sacrifício de si mesmo. O povo de Deus ama a Deus, ama o próximo, serve ao mundo em sacrifício de si mesmo. O povo de Deus vive em sacrifício de si pela vontade de Deus. Há uma série norte-americana da HBO, e você consegue encontrar hoje aí pelas plataformas de streaming, chamada Band of Brothers, que em português eles traduziram para Irmãos de Guerra. Não sei se você já assistiu. Alguém já ouviu falar dessa série? Só minha esposa que assistiu comigo e o Juninho ali. Bom, então vai ser novidade para todo mundo que eu vou dizer aqui. Nessa série, você tem ex-soldados da Segunda Guerra Mundial que narram as batalhas que travaram na luta contra os nazistas. E enquanto eles vão narrando a encenação e depois a câmera foca nesses heróis de guerra. E eles, resumindo, quando eles apresentam os vários episódios, as várias batalhas que travaram, eles nos mostram duas reações diferentes daqueles jovens que foram chamados para a guerra. A primeira reação é que havia aqueles mais corajosos, mais fortes, mas que entraram em pânico na hora da batalha. Por medo. E porque entraram em pânico no combate, eles se esconderam e isso acabou afetando não só a si mesmos, mas também todo o pelotão, porque eles estavam tentando preservar a sua vida. Uma segunda reação de jovens soldados era totalmente oposta a essa primeira. Eram os improváveis que se tornaram heróis e desbravavam terrenos hostis e lideravam os seus companheiros sem se esconder da batalha, com muita coragem. A pergunta é qual a diferença entre os dois? Logo no primeiro episódio da série você já percebe. A diferença que há entre as duas reações é a morte. A morte. O fato deles entenderem que ao embarcarem para a guerra, eles morreram. Eles morreram para os seus sonhos, morreram para aquilo que os seus pais idealizaram para eles, morreram para a namorada que ficou, morreram para o trabalho que ficou para trás. Eles morreram, eles entraram para a morte. E essa consciência fez com que, aqueles que entendiam isso, fez com que eles pensassem assim, bom, se eu já morri, e estou em campo inimigo, então eu vou entregar a minha vida sem reservas a essa batalha. E eu vou morrer atirando, eu vou morrer levando o máximo de inimigo que eu puder, eu vou morrer salvando os meus amigos. Por isso eles eram corajosos. Mas, aqueles que não tinham consciência de que morreram ao embarcar para a guerra, aqueles que não aceitavam esse fato, eram exatamente aqueles que tentavam proteger a sua vida a qualquer custo. Então eles tentavam se esconder, e a maioria acabava morrendo, ou fazendo com que outros morressem por causa da sua covardia. Se você faz parte do povo de Deus, sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual que é? A morte. A morte. O quanto antes você entender que Deus quer que você morra, vai ser mais fácil. Mais fácil para você entender qual é a batalha que você está travando, e mais fácil para que você seja um bom soldado nessa batalha. A menos que você entenda que morreu, e que é isso que Deus quer de você, você vai ser covarde e vai se esconder. E vai fazer mal para você e mal para todo o pelotão. Deus quer a morte. Como assim? Paulo, ele não conhecia a igreja de Roma, mas ele desejava muito visitar essa igreja. Ele tinha alguns conhecidos ali naquela igreja, e pelos poucos conhecidos que ele tinha, ele já sabia que aquela igreja enfrentava um problema sério. Um problema de divisão. Havia os judeus que se orgulhavam muito de serem judeus. Se orgulhavam de guardar o sábado, se orgulhavam da circuncisão, se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus. E por outro lado nós tínhamos os não-judeus, que se orgulhavam muito de não serem judeus. Se orgulhavam de poder comer carne de porco, se orgulhavam porque não tinham crises de consciência quanto ao que fazer no sábado, e eles se orgulhavam de não serem judeus. Só que isso gerava problema dentro da igreja. Os dois grupos criam em Jesus. E isso gerou divisão.
O povo judeu tinha mais orgulho da sua raça e desprezava os não-judeus. E o povo não-judeu tinha orgulho de não ser judeu e desprezava os judeus, achando que eles eram os fracos na fé. E os judeus achavam que eram os não-judeus os fracos na fé. Você imagina a bagunça que era a igreja em Roma. Bom, isso é um problema. Divisões, orgulho, desconsideração pelo outro, sempre foi um problema na vida da igreja. E sempre será. Por isso Paulo escreve Romanos. Ele escreve para tratar essa questão antes de visitar a igreja, porque é um assunto urgente. E ele escreve, diferente do que muitos fazem quando estudam Romanos, Paulo não está fazendo um tratado teológico simplesmente por fazer. Não, ele está escrevendo para resolver um problema na vida da igreja. E ele começa escrevendo, você lembra muito bem da estrutura de Romanos, se já leu, já deve ter ouvido falar disso. Capítulos 1 a 3, Paulo tem a intenção de mostrar, olha, vocês estão aí se orgulhando, judeu, não judeu, todo mundo estava perdido. Todo mundo, o não judeu estava, mas o judeu também estava perdido, mesmo sendo judeu. Todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Capítulo 1 até 3, Paulo fala isso. Depois de humilhar todo mundo, ele passa para o fato de que todos, judeus e não judeus, foram salvos simplesmente e unicamente por causa de Jesus. Pela fé em Jesus, pela obra de Jesus. Não há mérito nenhum neles. Tudo foi por causa de Jesus. Capítulos 4 e 5. Por isso, ele continua falando, a partir do capítulo 6 até 8, que já que todo mundo estava perdido e todo mundo foi salvo por Jesus, então eles devem lutar juntos contra o pecado, no poder do Espírito, porque todo mundo tem o Espírito. Ao invés de estarem divididos, eles deveriam estar unidos contra o verdadeiro inimigo, que não é o seu irmão, mas é o pecado. E a partir do capítulo 9 até o 11, ele diz, vocês deveriam lutar contra o pecado ao invés de ficar se orgulhando da sua origem, da sua etnia, e assim desprezando os outros, porque Deus escolheu Israel. Então o judeu é importante, mas Deus também quis salvar os não-judeus. Então o não-judeu também é importante, vocês não deveriam desprezar uns aos outros. Por isso, no capítulo 12, que é uma virada, é como uma dobradiça do livro, uma vez que ele diz tudo isso, no capítulo 12, ele faz pelo menos 3 pedidos aos romanos. Primeiro pedido, sacrifiquem seus corpos a Deus. Sacrifiquem seus corpos a Deus. Olha o que ele diz no versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Sacrifiquem seu corpo a Deus. É o primeiro pedido de Paulo. Diante de tudo que Deus já fez por eles, ele diz, diante das misericórdias de Deus, eu imploro, esse é o significado do rogo-vos. Por favor, é como se Paulo estivesse de joelhos, pedindo, gente, por favor, se ofereçam como sacrifício a Deus. Ele diz no versículo 1, sacrifício vivo, o que parece contraditório, né? O sacrifício é para morrer. Você coloca no altar para matar, mas ele diz, mas vocês se coloquem no altar, mas como se fossem para morrer, mas continuem vivos. Santo. Santo significa não só alguém que não tem pecado, mas alguém que é separado para um uso específico. Eu peço que vocês se sacrifiquem para uso exclusivo de Deus. E agradável a Deus, é o que Deus deseja de todo mundo. E ele diz, se vocês fizerem isso, então vocês estarão cultuando a Deus da forma apropriada, de forma racional. É o que é óbvio que vocês deveriam fazer, uma vez que Deus os salvou. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, já que vocês, todo mundo aí estava perdido,
e vocês foram salvos pela misericórdia do Senhor, então não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Ele. Então sacrifiquem quem vocês são por Ele, enquanto estiverem vivos. Morram para si e vivam para Ele. Porque Ele deu vida para vocês enquanto vocês estavam mortos. E como é esse sacrifício em vida? Ele diz no versículo 2. Envolve duas coisas. Primeiro, não nos conformarmos, ou em outra versão diz, não nos amoldarmos aos padrões, aos estilos, à forma desse mundo. Não aceitarmos tudo aquilo que as pessoas sem Deus pensam, tudo aquilo que as pessoas sem Deus falam e tudo aquilo que as pessoas sem Deus fazem. Tudo aquilo que as pessoas sem Deus dizem para nós, é isso que você deveria fazer. Como, por exemplo, o que acontecia lá na época era o orgulho, eram as divisões, era você achar que é melhor que o outro. Por favor, gente, não se amoldem a isso. Mas, segunda maneira de apresentar o seu corpo como sacrifício a Deus, ele diz, você deixa que Deus te transforme pela renovação da mente. Então você começa a saber, você começa a pensar e você começa a fazer tudo aquilo que Deus diz que é o certo, que Deus diz o que você deveria pensar, falar e fazer. Só assim nós vamos, como ele diz no final do 2, conseguir experimentar ou realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é tudo aquilo que é bom, agradável e perfeito. E por que isso deveria ser feito? Normalmente as pessoas quando leem Romanos 12, de 1 e 2, esquecem o resto. Né? Se você reparar, o versículo 3 tem um porquê. Então o porquê é uma consequência do que ele disse nos versículos 1 e 2. Ele está explicando o que ele disse no 1 e 2. Por que que eu deveria viver dessa maneira? Porque o nosso corpo, ele diz no versículo 3 até o 5, o nosso corpo individual, esse corpo que você tem aí, que você está usando para me olhar nessa hora, esse corpo que você tem não está mais sob o seu domínio, é isso que Paulo está dizendo. Esse corpo faz parte de um outro corpo. Esse outro corpo é o corpo de Cristo. Então cada crente em Jesus é importante para Deus, mas isso também é verdade para o outro crente. Por essa razão nós não deveríamos pensar de nós mesmos além da conta. Você deveria pensar, sim, Deus me ama. Mas do mesmo jeito que você pensa isso, você deveria olhar para o outro e falar, Deus ama ele igual me ama. Porque nós fazemos parte de um corpo. É assim que eu deveria pensar quando eu olho para o meu irmão. Essa imagem de corpo de Cristo, muitas vezes, pode nos fazer ler esse texto sem prestar atenção ao que ela está dizendo. Corpo de Cristo, sim, significa que nós estamos unidos, que nós estamos interligados uns com os outros. Mas na leitura da carta aos Romanos, no argumento de Paulo aqui, toda a humanidade falhou em cumprir a vontade de Deus. Ele disse no capítulo 3, todos pecaram. Todos. Ninguém conseguiu fazer, todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém conseguiu fazer a vontade de Deus. Por isso, em Jesus, Deus refez a humanidade. Deus recriou a humanidade. Jesus é aquilo que eu e você deveríamos ser, mas não conseguimos por causa do pecado. Então, Jesus cumpre toda a vontade de Deus. Jesus é a humanidade perfeita. Dessa forma, quando nós cremos nele, e isso é um mistério, é meio doido de pensar, mas agora é hora de você deixar os seus pensamentos voarem sobre esse mistério. Quando nós cremos em Jesus, de alguma maneira nós somos unidos a ele. Ele é a humanidade perfeita, nós não. Mas quando nós cremos nele, Deus nos une a Jesus e nós passamos a fazer parte dessa nova humanidade. Apesar de ainda termos esse corpo mortal. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. É nós termos sido tornados verdadeiramente humanos, juntamente com Jesus. Mas enquanto o restante da criação, Paulo diz isso lá no capítulo 8, enquanto o restante da criação ainda espera ser refeito, o que só vai acontecer no último dia quando Jesus voltar, nós ainda temos de lidar com o pecado dentro de nós. Apesar de que nós já estamos unidos a Cristo e para Deus nós já somos a humanidade perfeita, na prática nós ainda temos o pecado dentro de nós. E como nós devemos viver então até que esse dia chegue? Paulo está dizendo, vocês deveriam viver como humanos de verdade. Deveriam viver como Jesus. Porque ele é a verdadeira humanidade.
E até que vocês esperem se revelar a glória que está por vir, vocês deveriam viver como Jesus. E isso só acontece quando você sacrifica a si mesmo, o seu corpo e a sua mente, para Deus. E esse sacrifício envolve você não se conformar em ser mais como os velhos humanos. Como pessoas caídas no pecado, pessoas que não conhecem a Deus, desse velho mundo, como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Mas ao invés de voltar a ser como éramos, ou continuar sendo dessa maneira, esse sacrifício de nós mesmos envolve pensarmos e agirmos como o novo homem. Como Jesus, a humanidade perfeita. Como Jesus pensa e age no novo mundo. Como será no novo mundo que está por vir? Então comecem a viver como se já estivessem lá. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Sacrifiquem-se a Deus. Esse é o primeiro pedido de Paulo. Sacrifiquem os seus corpos a Deus. O segundo pedido está nos versículos 6 a 13. Utilizem seus dons em amor ao próximo. Utilizem seus dons em amor ao próximo. Olha o que ele diz a partir do versículo 6 até o versículo 13. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Utilizem seus dons em amor ao próximo. Bom, nós devemos sacrificar os nossos corpos a Deus, para que possamos ser cada vez mais verdadeiramente humanos como Jesus é, ainda nessa vida, isso a gente já entendeu. Mas como é que isso funciona na prática? Eu tenho que me sacrificar, tá? Quais são os altares onde eu devo me entregar? Quais são os ambientes onde esse sacrifício ocorre? Aqui, Paulo apresentou o primeiro altar. Não é aqui em cima, como alguns dizem, que aqui é o altar. Bom, nunca leu a Bíblia direito, porque isso aqui não é altar. O primeiro altar está aqui. Dentro do próprio corpo de Cristo. Nos relacionamentos que nós temos uns com os outros. O que Deus está dizendo é, sacrifique-se nesses relacionamentos. Aqui é o primeiro altar que eu quero que você fique aí em cima para morrer enquanto está vivo. Nos relacionamentos. Jesus é o ser humano perfeito. E o seu ministério na terra provou isso. Se você ler os evangelhos, você percebe a santidade de Jesus. Você percebe a misericórdia de Jesus, as curas, os milagres, perfeição. E uma vez que nós nos tornamos parte de quem Jesus é, aquele mistério da fé, então as habilidades especiais de Jesus, as capacidades divinas de Jesus, de ser humano perfeito que Jesus tem, foram divididas entre nós. Então é como se cada um de nós tivesse um pedacinho de quem Jesus é. E isso acontece por meio do Espírito Santo. E o que Paulo diz no versículo 6 é o seguinte: esses ministérios, essas habilidades especiais que Jesus demonstrou, são dons da graça. Diferentes dons, diferentes presentes que Jesus distribuiu a todos nós. Em outras palavras, se nós somos unidos a Jesus, Ele dividiu os poderes que Ele tem entre nós. Quem gosta daqueles filmes da Marvel, né? É mais ou menos isso, só que de uma maneira muito melhor. Ele foi dividindo, eu vou dar um pouquinho do meu poder para o Zé, um pouquinho para o Nael, um pouquinho para a Vanessa, um pouquinho para a Érica, um pouquinho para o Rafael, um pouquinho para o Miguel, e no final, todo mundo tem o poder de Jesus, todo mundo parece Jesus. É isso que ele está fazendo, dividindo de si, dando um pedacinho para cada um. E ele diz que esses dons, a partir do versículo 6, ele começa a explicar que dons são esses, que pedacinhos são esses, que quando juntos
apresentam quem Jesus é para o mundo. Ele apresenta aqui pelo menos 7 dons. Talvez não são todos os dons que existem, porque em outras listas, a gente vai estudar uma outra lista que Paulo fala domingo que vem, sobre dons, e aí ele coloca outros dons aqui, tira alguns, então não são só esses na cabeça de Paulo, mas pelo menos já dá para começar com esses aqui. Perceba aí, profecia é algo que estava em Cristo e foi dividido, não entre todos, mas em alguns. Ele diz serviço, a palavra ministério significa serviço, pessoas que são inclinadas a servir mais. Ele diz ensino, exortação ou encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Note que todos esses devem ser feitos com algum tipo de postura específica. Não é do nosso jeito, ele diz, é do jeito de Deus. O que ensina, faça dessa maneira. O que profetiza, faça dessa maneira. É claro que um só crente não vai ter todos esses dons, porque senão ele seria como Jesus, né? Ele está dizendo, todos vocês juntos, quando se unem, terão todos eles. Porque cada um vai contribuir com um desses dons. É como se Jesus estivesse realmente aqui, apresentando quem Deus é para o mundo. Gente, isso é de estourar a cabeça. Bom, mas em qual ambiente esses dons são manifestos? Em outras palavras, em qual ministério é que eu consigo, primeiro, descobrir qual é o meu dom e exercer o meu dom? Onde é que eu descubro? Essa é uma pergunta muito comum, né? Para qualquer pessoa que começa a estudar sobre dons. Mas como é que eu sei qual que é o meu dom? Onde que eu sirvo? Bom, certamente não é em algum ministério de igreja que a gente acabou criando para que as pessoas se envolvam no domingo de manhã e domingo à noite. Não, não é. Esqueça microfone, esqueça mídia, esqueça instrumentos musicais, esqueça o púlpito, esqueça o prédio. Observe o que Paulo diz a partir do versículo 9. Aonde é que os dons se expressam? Não é nessas coisas que nós estamos vendo aqui. É nos, o que ele diz a partir do versículo 9? Nos relacionamentos de amor. Amor sincero, amor sem fingimento, sem hipocrisia. Nesses relacionamentos de amor que nós nutrimos entre nós mesmos, entre os membros do corpo de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é, você quer saber qual é o dom que Jesus te deu e você quer exercer esse dom? Bom, então ame o seu irmão. Ame. Aí alguém diz, mas como é que eu vou amar o meu irmão? Se eu não tenho nenhum tipo de sentimento positivo em relação a ele, na verdade o que eu tenho é ranço do meu irmão. Eu não gosto do jeito dele, não gosto do jeito que ele fala, não gosto da cara dele, não gosto de nada dele. Como é que eu vou amar? Bom, se você entender que amor é sentimento, então você nunca vai amar mesmo. Porém, amor não é isso. Porque para Jesus, você não sente para amar. É o contrário. Você ama para sentir. Eu explico isso. Como nós sabemos disso? O próprio Paulo explica para nós, a partir do versículo 9, como nós podemos amar os nossos irmãos. Então a frase principal é, o amor seja sem fingimento. Tá, como é que eu amo sem fingimento? É o que ele diz depois disso. E eu vou ler novamente. Como é que eu amo sem fingimento? Paulo diz assim, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Assim vocês estarão amando. Amem uns aos outros com amor fraternal, considera o outro como teu irmão. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quando você dá preferência para os outros, você está amando. Quanto ao zelo, não seja preguiçoso. Quando você é preguiçoso, você não está amando. Sejam fervorosos de espírito, porque quando você serve ao Senhor sem fervor, você não está amando. E como eu tenho fervor de espírito enquanto você serve, porque é isso que ele diz, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, enquanto você serve, o fervor é despertado e você ama. Ele continua dizendo, se alegre na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que essas ações descrevem Jesus agindo. Você consegue ler Jesus nessas palavras.
E o que Paulo está afirmando é que se nós somos membros de Jesus, então todos nós devemos fazer essas coisas. Porém, em algumas dessas áreas, alguns vão se sentir mais confortáveis, como se fossem capacitados por Deus para aquela área. Pois bem, enquanto você pratica essas coisas e percebe que tem mais facilidade em uma delas, você descobriu qual é o seu dom e descobriu aonde ele deve ser utilizado. Perceba que nenhum desses fala do domingo à noite. Todos do relacionamento de segunda a segunda entre os membros da família de Cristo. Esse é o segundo pedido de Paulo: utilizem seus dons em amor ao próximo. O terceiro e último pedido está nos versículos 14 até 21. Sejam bênção a este mundo mau. Por favor, sejam bênção a esse mundo mau. Olha o que ele diz a partir do versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, tende paz, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sejam bênção a esse mundo mau. Se nós nos sacrificarmos nos relacionamentos entre os nossos irmãos, usando os nossos dons para amá-los, nós seremos cada vez mais humanos, cada vez mais parecidos com Jesus, porque essa é a vontade de Deus para nós. Há algum outro exemplo de ambiente onde esse sacrifício pode acontecer? Aqui está o segundo altar do sacrifício que Deus quer de mim e de você. O segundo altar é nos relacionamentos que temos com as pessoas de fora daqui. De fora da igreja. Com as pessoas desse mundo mau. Se você quer se sacrificar a Deus porque essa é a vontade dele, se sacrifique no relacionamento com as pessoas. E depois que você fizer isso, você diz: posso dormir tranquilo? Acabou? Não, agora Deus diz: agora você se sacrifica lá fora. E como eu me sacrifico lá fora? Paulo diz isso a partir do versículo 14. Porque o foco dele parece que sai de dentro do corpo de Cristo. E se estende para o mundo lá fora. Porque, por exemplo, ele fala sobre, no versículo 14, sobre aqueles que nos perseguem. Bom, às vezes as pessoas de dentro da igreja nos perseguem, né? Mas a maioria está tudo lá de fora. Aí, no versículo 16, ele fala sobre os humildes, ou necessitados. Nós devemos ser bênção na vida dessas pessoas. E seremos bênção na vida dos que nos perseguem, não amaldiçoando eles, mas falando bem deles. Isso é o que significa abençoar. E nós seremos bênção na vida dessas pessoas, não sendo orgulhosos e altivos diante dos mais humildes, mas pelo contrário, nos colocando no mesmo patamar que eles, falando a língua deles, sendo humilde diante deles. E perceba um detalhe no versículo 15, um texto que as pessoas lembram constantemente, principalmente em momentos como o que temos vivido de pandemia. Nós devemos nos alegrar e chorar com as pessoas. Nós devemos nos alegrar com as pessoas de dentro da igreja? Sim ou não? Quando elas estão felizes? Sim. Devemos chorar com as pessoas de dentro da igreja quando elas estão chorando? Sim. Mas em especial, dentro do parágrafo que Paulo está escrevendo, nós devemos nos alegrar com as pessoas de fora, quando elas se alegram. E nós devemos chorar com as pessoas de fora, quando as pessoas de fora estão chorando.
Festejar aniversários e casamentos com seus vizinhos é uma maneira de abençoar esse mundo mau. Se alegrar com os descrentes. Mas também sentar do lado deles e chorar a doença ou o luto das pessoas que não conhecem a Deus, também é uma maneira de abençoá-los. Isso é ser como Jesus para as pessoas. Isso é o que Jesus fazia para as pessoas. É abençoar esse mundo mau e mostrar para essas pessoas como é que humanos deveriam ser. E que eles também podem se tornar assim. E como se já não bastasse, aqui a gente podia encerrar, fechar a Bíblia e ir embora chorando, né? Mas Paulo aperta o cinto. Vem mais uma chibatada, e eu acho que é a mais difícil de toda a noite. Porque o que ele diz a partir do versículo 17 é: não só abençoem as pessoas de modo geral, mas reajam de maneira diferente delas, quando o mal atingir vocês. Quando essas pessoas fizerem mal a vocês, reajam de maneira diferente com que elas reajam quando o mal as atinge. O que Paulo está fazendo aqui é uma coisa diferente do que alguns acreditam, que o cristianismo nega o mal, como se o mal não existisse, ou como se a gente deveria fingir que ele não existe. Não, ele está afirmando o mal, ele diz: o mal existe, o mal está aí, e ele pode nos causar dor, e muitas vezes causa dor em nós. Mas como seres humanos que fazem parte da nova criação, nós não respondemos ao mal com mais mal ainda. Na nova criação, nós vencemos o mal com o bem. É isso que haverá na Nova Jerusalém, o bem e não mais o mal. Então você agora não devolve mal com mal, mas devolve bem, que é o que haverá na Nova Jerusalém, sobre o mal. E como é que eu venço o mal com o bem? Paulo diz até o versículo 21, buscando a paz com todos, sempre que isso depender de você. Muitas vezes a gente diz: eu já tentei de tudo. Será mesmo que você tentou de tudo? No que depender de você, tenha paz com todos. E você vence o mal com o bem não se vingando. Não se vingue. Mas deixe Deus julgar e castigar o mal. Deus é o verdadeiro vingador, o verdadeiro justiceiro. E só Ele detém o direito de punir justamente o mal. Às vezes Deus delega parte desse juízo, não todo o juízo, mas delega parte desse juízo para autoridades governamentais. No capítulo 13 ele fala isso. As autoridades estão aí para punir o mal e recompensar o bem. Mas as autoridades, a gente sabe disso, nem sempre faz isso, né? Raramente faz isso. Mas se você ocupa algum cargo de autoridade, talvez nesse salão, talvez acompanhando a gente pela internet, bom, você deve se esforçar para aplicar a justiça de Deus nesse mundo mal. Porque é seu papel, você foi colocado num cargo de autoridade. Mas para a maioria de nós, que não tem cargos de autoridade assim para punir o mal, se a justiça pelas autoridades não acontecer por mãos humanas, nós não devemos agir em vingança, mas esperar que Deus julgue. Porque é certo que Deus vai julgar, e vai julgar de maneira plena, isso vai acontecer, é ter paciência. Nós não somos competentes o suficiente para nos vingarmos do mal. Às vezes a gente acha que é. Porque até mesmo nós, que sofremos maldades das pessoas, às vezes, para não dizer muitas vezes, também cometemos maldade contra os outros. Imagine se todo mundo pudesse se vingar. O que seria da gente, né? Porque você e eu também cometemos maldades. Quando nós abençoamos esse mundo mal, que muitas vezes nos persegue, que muitas vezes nos oprime, que muitas vezes causa dor em nós, nós estamos mostrando para as pessoas, devolvendo o mal com o bem. Nós estamos mostrando para as pessoas como é que a humanidade verdadeira deveria ser. Nós estamos mostrando para as pessoas quem Jesus é. E isso só acontecerá se nós abençoarmos as pessoas. E quando abençoarmos este mundo mal, Paulo diz que nós vamos despejar brasas vivas sobre a cabeça das pessoas. Imagine isso. Vai ficar esquentando e queimando a cabeça delas de incômodo. E quem sabe não é isso que vai despertar arrependimento nessas pessoas? Esse é o terceiro pedido de Paulo. Sejam bênção
a esse mundo mau. O povo de Deus vive em sacrifício de si, pela vontade de Deus. E que vontade é essa? Que nós sejamos parecidos com Jesus, o verdadeiro ser humano. E não com a maneira errada de ser humano que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus. E onde esse sacrifício a Deus acontece? Em 2 altares. Primeiro, acontece no relacionamento que temos uns com os outros dentro do corpo de Cristo, usando os nossos dons para amar as pessoas aqui dentro. Mas o segundo altar desse sacrifício está nos relacionamentos com os descrentes, principalmente com as pessoas que nos fazem mal. Nós nos sacrificamos quando abençoamos essas pessoas. Talvez você esteja fazendo a pergunta, por que eu seria louco o suficiente a ponto de fazer isso? É muito bonito ouvir tudo isso, mas eu não sou louco. Bom, é o que Paulo disse no versículo 1. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Eu imploro a vocês por tudo aquilo que Deus fez por vocês. E talvez você faça uma segunda pergunta, que misericórdias são essas? Bom, então nós vamos resumir essas misericórdias usando as palavras de Paulo no capítulo 5. Abra lá. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Romanos 5, de 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Nós éramos ímpios. Nós éramos fracos, tanto judeus quanto não judeus. Nós não tínhamos nada de bom em nós, nada que despertasse o desejo de qualquer ser humano morrer por nós. Mas mesmo assim Deus nos amou. E provou isso ao enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. É assim que Deus vence o mal, com o bem. E o bem que vence o mal para Deus é o seu filho cravado naquela cruz, pendurado ali sem merecer, apesar de ser o homem perfeito. É esse bem que vence o mal. Deus não devolveu o mal que os homens fizeram para ele. Deus não se vingou dos nossos pecados com a mesma moeda. Ah é? Vocês pecam contra mim? Então eu vou lançar toda a culpa sobre os seus ombros e vou lançar vocês no inferno. Deus não fez isso, mas desferiu todo o castigo que nós merecíamos no Filho dele, naquela cruz. Ele desferiu isso em si mesmo. Isso é devolver o bem, ou devolver o mal com o bem. E por meio desse sacrifício ele se reconciliou conosco e nos tornou um só com o seu Filho que ressuscitou dentre os mortos. É por isso que nós somos parte dessa nova humanidade. E essas são as misericórdias de Deus. É por isso que nós amamos a Ele com todas as nossas forças. É por isso que nós aceitamos morrer para nós mesmos, para poder viver para Ele. É por isso que nós estamos dispostos a nos sacrificarmos em amor uns pelos outros, usando os dons que Cristo nos deu em amor. É por isso que nós nos colocamos nas mãos de Deus como sacrifício para que a gente possa ser bênção a esse mundo mal, mesmo quando esse mundo mal nos produz mal e nos faz sofrer. E se nenhuma dessas verdades desperta em você, ouvindo isso, nenhuma vontade, por mínima que seja, de se sacrificar por Deus, por causa de Cristo, eu sinto muito. Porque se depois de ouvir e ler esse texto, você não sentiu o mínimo desejo de se sacrificar a Deus por causa das suas misericórdias, é porque isso é mostra de que você ainda faz parte desse mundo mal. Você ainda é escravo dos padrões desse mundo, da velha humanidade. Você acha que nós somos tolos.
Você acha que alguém que cumpriria o que esse texto está dizendo é alguém que é cego, alguém que não pensa direito, alguém que está desperdiçando a sua vida por essas coisas de buscar a Deus? Isso é desperdício. Quando na verdade, quem está cego não somos nós, é você. É você que está cego, é você que não enxerga, é você que não consegue perceber e pensar em outra vida senão essa que o padrão do mundo te empurra. Você não consegue sair dessa roda gigante de pecado. Você não consegue sair da forma desse mundo. Nós conseguimos olhar para esse mundo na perspectiva de Deus e nós conseguimos escolher seguir outro caminho, seguir outro padrão, o da vontade de Deus. Mas há uma boa notícia. Porque se você não tem desejo nenhum de se sacrificar por Jesus, porém, a partir de hoje, está começando a pensar sobre isso, então Deus oferece essa liberdade para você também. Deus oferece essa libertação para você. Se renda a Cristo e você vai descobrir o que significa realmente, verdadeiramente, ser humano. Ser o ser humano que Deus te criou para ser, em Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo, produza em nós amor a Ti. E use a palavra para nos conformar à imagem de Jesus. Jesus, usa nossas mãos para mostrar a esse mundo quem o Senhor é, quando estivermos servindo uns aos outros. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.